Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olha nós, eu tô gravando agora, nesse momento, à noite. Durante o dia não aconteceu nada, assim, de relevante, tá, gente? Só friozinho mesmo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lembra que ontem eu gravei, deixa eu até acender mais aqui pra ficar bem mais clarão. Lembra que ontem eu gravei sobre a cadeira, aquela ali? Lembra que eu falei pra vocês que eu achei que ela tava estranha, assim, sabe? Eu achei que ela tava, tipo, jogando. Você senta, e aí parecia que o encosto dela ali tava meio que pra frente. Aí eu falei assim, gente, não é normal. Será que ele é assim? Como eu nunca tinha tido uma cadeira daquela, e gamer que eu digo, né? Eu falei assim, deve ser, né? Deve ser assim, porque daí o pessoal passa muito tempo sentado. Não sei se eu comentei isso no vídeo de ontem. E aí depois eu fui e coloquei ela ali naquele quartinho que a gente se troca. E aí depois eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei assim, não, gente, não deve ser isso não. Aí eu fui e falei assim, deixa eu caçar aqui no YouTube pra ver como que são as cadeiras, né, gamer, se é assim mesmo. E aí eu vi, procurei pela marca daquela ali, e aí o pessoal encostava nela e ainda deitava, igual na outra, né, que eu tenho. Aí eu falei, bom, essa daqui não faz isso. Eu falei assim, não, deve ter alguma coisa errada. Aí eu fui e falei assim, deixa eu dar uma olhadinha pra ver como que a nossa, né, que a gente já tinha aqui, pra ver como que é por baixo, né? Ai, gente, eu tinha montado errado. Acredita nisso? Atrás, aqui embaixo, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, olha. Ai, cadê? Deixa eu baixar aqui. Tá vendo esse negócio aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Esse trenzinho aqui. Eu tinha colocado ele pra trás. E lá tinha uma seta mostrando que era pra frente. E eu nem me atentei a isso. Então, na hora que eu parafusei errado. Então, lógico que ela não ia pra trás, né? Ela tem tipo uma mola ali embaixo, assim. Aí depois, e aqui, olha, tem esse trenzinho aqui, essa alavanquinha que tava mostrando. Vamos supor, se você puxa, você trava a cadeira, então ela não vai pra trás. Ela fica parada, assim, né? Tipo, travada. Se você empurra, uma coisa assim. Se você puxa uma coisa, se você empurra outra. E aí ela fica mais molinha. Aí eu falei pra My Love, falei assim, meu anjo, vamos lá arrumar, né? Aí eu fui, peguei lá a parafusadeira, colocamos ela de cabeça pra baixo novamente. Aí sim, ficou tudo certo, gente. Então era só a maneira mesmo de... Como que diz? É a maneira mesmo de só montar, né? Do lado certo. E eu coloquei essa almofada aqui, olha, porque ela é pra lombar. Tem umas, na verdade, que serve pra lombar. Essa daqui, olha. Essa daqui, gente, é pra colocar aqui mesmo. Eu vi que nos comentários algumas pessoas colocaram, mas Adriano, essa almofadinha é pra lombar. Não. Essa daqui, segundo o que tá lá no manual, ela tem esse, tá vendo esse elástico? Daí você encaixa aqui, ó. Aí fica pra você, né, sei lá, encostar a cabeça, se você ficar muito tempo ali. E tem outras que tem essa do pescoço e tem também a da lombar. Essa daqui não tem. Então, por essa razão, eu tô usando essa daqui, porque como eu fico uma hora e pouco em cada live, é muito tempo, se não dói mesmo a lombar. Então, resolvido, tá, gente? Eu que tinha feito errado mesmo. E aí, o que acontece? Outra coisinha que eu queria falar pra vocês é sobre... Como que diz? Finalmente... eu vou ler um pedaço aqui do diário pra vocês, porque senão não vai dar tempo de... Não tem, né? Hoje não teve tanto conteúdo assim, mas amanhã com certeza terá, porque... Finalmente, graças a Deus, chegou... antes de falar... Lembra que teve uma pessoa que falou... Deixa eu só desligar aqui, gente, diminuir aqui o volume. Teve alguém que perguntou pra mim assim, Adriano, esse presente que vocês receberam é aquele que tava lá parado, que tava demorando pra chegar? Eu falei, não, esse não, tá, gente? O que na verdade tava demorando pra chegar era do correio. Esse aqui foi de última hora, eu não tava nem sabendo. Esse que, no caso, aquele primeiro, que deu aquele BO todo, que era do Canadá. Esse eu não tenho contato com a pessoa que mandou. Esse, segundo o correio, né, foi mandado de volta pro Canadá.
E esse que, no caso, teve que pagar, né? Foi até a Dani, que daí ela acabou pagando tudo. Esse é de Lima. E finalmente eu olhei lá no celular. Graças a Deus, chegou hoje no correio aqui de Jacareí. E aí, eu só vi agora no finalzinho da tarde, antes de fazer a live lá do informe da Fazenda. Então amanhã, se Deus quiser, My Love e eu, nós vamos à tarde, assim que terminar o almoço com fofoca, nós vamos lá no correio. E aí tá dizendo ali que já tá lá para poder ser retirado da agência, tudo. Ainda falei pra My Love, falei assim, olha, tomara que a gente chegue lá, eles não me venham com historinhas. Porque eu tô indo um dia depois que chegou. Porque assim, gente, não ia dar tempo de eu ir lá no final da tarde. Eu vi, era 4 horas da tarde. Então assim, não ia dar tempo. O correio fecha às 5 horas e eu ia fazer a live também, eu não ia deixar de fazer a live. Então assim, amanhã eu vou, sabe? E aí, o que acontece? Esse sim é o da Dani. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela falou que mandou um monte de mimo. Então eu tô mega curioso pra ver, né, o que ela mandou. Ai, Dani, chegou, minha filha! Graças a Deus, né? Aí quando for amanhã, daí na hora que a gente for lá, daí eu vou levar vocês, a gente vai. Eu só não posso gravar dentro da agência, né? Mas daí, como que fala? Daí eu vou abrir a caixa, eu vou mostrar tudo que tem dentro, né? E assim, segundo o que eu fiquei sabendo, quando vai lá pro Rio de Janeiro, eles abrem a caixa, né, pra saber o que tem lá dentro. Então, assim, tomara a Deus, igual eu tinha falado pra Dani, que eu ia fazer um checklist, sabe? Pra poder ver se tudo que ela mandou chegou certinho. Depois eu vou falar pra ela, né? Assim que chegar, eu vou falar, olha, Dani, chegou isso, isso, isso. Foi isso mesmo que você mandou? Porque eu não sei, né? O que foi que ela mandou. Mas graças a Deus, gente, pelo menos assim, a princípio, eu só vou ficar mais tranquilo quando eu pegar, né? E ver que tá nas minhas mãos. E aí lá diz ali no aplicativo que eu tenho que chegar lá com os documentos, coisa de praxe, né, gente? Apesar que todo mundo que manda o mimo pra gente lá na caixa postal, eu nunca precisei de documento assim. Eu ponho o documento, né? Porque tem um papelzinho, eu quero ver amanhã. Aí até My Love já tá tão revoltado com esse tipo de coisa, assim, né? De BO, de novelinha de correio, que ele falou assim, olha, tomara que a gente chegue lá e esteja tudo certinho. Tomara mesmo, né? Que eles não me veem assim, ai, mas o gerente vai ter que fazer o levantamento. Amanhã não tem essa história, não. Amanhã vai estar tudo certinho e aí eu falo pra vocês, tá bom? Então, acho que era isso, era da cadeira, que eu queria também responder a respeito da almofadinha, que aquela almofadinha é pro pescoço mesmo. Quero agradecer os comentários, tá, gente? Obrigado mesmo, né? Falando assim que muito linda. Zenite, mais uma vez, obrigado, viu? Lembrando que o outro tá ali, olha, tá vendo? Aquele ali a gente não vai poder montar agora, eu já sei o que é, mas também não abri, né, gente? Não vou abrir. E aí, quando a gente for decidir montar, daí tem que chamar um montador pra poder montar, porque eu não sei montar. Então, gente, vamos lá continuar da onde eu parei? Eu tô com 8 minutos de vídeo, eu acho que dá pra gravar pelo menos uns 15 minutinhos. E depois a gente continua outro dia, tá? Então deixa eu ver de onde que eu parei e daí a gente já continua. Turma, eu não sei se vocês lembram, mas assim, do último vídeo que eu gravei falando, né, contando aqui sobre o diário, né, sobre essas lembranças, eu parei no momento que eu falei assim que a gente estava dentro da casa do meu avô e a gente ia se mudar lá pro fundo do quintal dele, onde ele e eu, nós terminamos de construir, onde era um viveiro antes, passou a ser nossa casa. De 2 cômodos, lembra? Uma cozinha, um quarto minúsculo e um banheirinho. E assim, durante 3 meses, tá? Na verdade, nós ficamos lá para poder terminar. E muitas coisas aconteceram até chegar nesse momento da gente se mudar. Mas assim, a gente mudou lá pro fundo, mas eu ficava mais dentro da casa do meu avô, né? Porque assim, quando a gente mudou para lá, minha mãe tava junto, meu tio, então tinha uma beliche lá. Então eu dormia, se eu não me engano, na parte de baixo. Não, eu acho que eu dormia em cima, meu tio dormia embaixo, minha mãe dormia numa outra caminha de solteiro. Então aí comprou uma penteadeira e era isso que a gente tinha, um guarda-roupinha, sabe? Era isso, era muito pequenininho, gente, mas era muito pequenininho mesmo. Eu não tenho foto dessa época, eu não tinha máquina. Então eu não tenho, assim, a única coisa que eu tenho são as lembranças mesmo. E a gente morava literalmente de frente pro mato, porque o fundo do quintal do meu avô era um terreno muito grande. Então aquela casinha que eu ajudei ele
a construir, assim, sabe? Que eu oferecia ajuda, tudo, era mais dentro do quintal. Então tinha parte do quintal que era cimentada, que tinha 2 casinhas de aluguel. E tinha, você indo lá mais profundo, tinha um corredor que daí você descia e aí você ia para uma parte de mato, onde tinha capim, tinha cana e tinha esses viveiros, assim, que era gigante. Não era gigante, era uma casinha que era o viveiro dele. Então, uma parte ele pegou e a gente fez pra gente morar, a outra continuou sendo tipo um celeiro, sabe? Onde ele guardava as ferramentas dele, guardava lá as bagunças dele. E aí, nós moramos ali, olha, se eu não me engano, nós fomos morar lá pro fundo, já era acho que agosto de 94. E aí depois eu passei a trabalhar com ele, gente, numa casa do meu tio-avô, irmão dele, né? Que esse meu tio-avô, ele... Eu não sei se eu contei essa parte, eu acho que não. Que daí o que acontece? Deixa eu ver se eu contei. Não, é aqui mesmo, olha, 3 meses depois, aí a alergia tinha acabado. Lembra que eu fiquei com uma alergia por causa do cimento, tudo? Acabado e uma crise de bronquite me levou a usar aquelas bombinhas assim, mas eu não fiquei usando durante muito tempo, não. Em agosto de 94, meu avô e eu começamos a trabalhar numa casa que o meu tio, que no caso era irmão dele, tinha comprado. A casa só estava com as paredes erguidas e com a laje, precisava fazer tudo. Tive medo, mas tinha que continuar com a minha força. E era um ator, aliás, com a minha farsa. E era um ator e não podia desistir tão facilmente. Começamos a trabalhar e junto conosco o irmão do vô colocou o filho adotivo dele para ajudar, né, a gente. O nome dele também era Adriano. Então, assim, meu vô trabalhava com 2 Adrianos. Era uma confusão. Primeiro fizemos o telhado, que foi muito difícil, e assim demos continuidade nos demais serviços. 1 mês e meio se passou até que um dia meu avô estava chumbando uma porta. Por erro meu, quando ele terminou, eu soltei a escora, né, que tinha uma escorinha assim, e aí a porta caiu. Na verdade, gente, no fundo da casa, isso foi bem no comecinho. Primeiro fizemos a parte do telhado, e eu ainda estava insistindo naquela ideia de que eu não gostava dele, eu não estava me adaptando ao serviço. E aí, mas mesmo assim eu tinha que ficar ali do lado dele, né? E ele sempre me chamando de burro. Aí eu lembro que nesse dia, eu acho que foi como que fala? O divisor de águas. Ele tava chumbando uma porta. Imagina aí, tá? Tem a lavanderia e tem um quartinho. Tinha um quartinho do lado, igual tem aqui, né? Aqui em casa, lá no fundo onde o Rex dorme. Na porta, era aquelas portas de ferro, sabe? Tipo lata, assim. O povo fala lata porque era bem, bem, bem fraquinha. E aí tem o batente da porta e tem a parte da parede. Ele ficou por dentro da... Ele ficou lá dentro do quartinho e falou assim, olha, você pega uma escora, entendeu? Não sei assim que fala. E aí você apoia, né? Coloca entre um batente e outro. Eu não entendi. Na minha cabeça eu tinha colocado entre um batente de ferro e outro. Eu não, gente, eu coloquei entre uma parte da parede e na outra parede. Só que a porta estava fechada, era de vidro, só que não tinha vidro ainda. E ele chumbou toda o batente. Na hora que ele abriu aquela porta, gente, tudo desmoronou. Caiu tudo, caiu tijolo, caiu tudo, porque tava mole ainda, né? Gente do céu, ele só não me chamou de santo. Ele me xingou de tudo que é nome. Até coloquei aqui o texto, né, que ele falou. Ele falou, seu burro, não aguento mais. Não sabe trabalhar, fica em casa. Vou arrumar outro ajudante para ajudar. E não para atrapalhar. Gente, olha, sério, eu acho que ali naquele momento foi aonde eu percebi que eu não tinha o que fazer. Eu precisava, sabe, entender o serviço, sabe? E outra, veio na minha cabeça o que minha mãe falava para mim. Falava assim, Adriana, você precisa ter paciência, você precisa ajudar seu avô. E ali, com ele me xingando, eu senti que ele não queria mais, aí eu tive que ceder, sabe, gente? Ali eu falei assim, não, eu pedi perdão pra ele. Eu falei assim, vô, não vai acontecer mais. Eu realmente, assim, não é que eu me humilhei, mas ali eu acho que eu reconheci que eu tava errando. Ali não foi um erro proposital, sabe? Mas eu poderia não deixar aquilo ter acontecido. Eu poderia ter prestado mais atenção. No final das contas, eu pedi desculpas, falei que não ia acontecer mais. Daí ele foi e aceitou.
E aí ele falou, olha, eu ouvindo aquilo não tive outra saída a não ser pedir desculpas. A partir dali, percebi que eu precisava estar trabalhando com ele. Eu tinha que ajudar minha mãe, embora ganhasse pouco, só R$ 5 por dia. Nós temos que lembrar que isso foi em 95. Comecinho de... Não, desculpa. 94. Depois de agosto, né? No finalzinho lá do ano de 94. Então, gente, foi bem no comecinho do Plano Real. R$ 5 naquela época era dinheiro, sabe? E ainda mais pra mim, que eu não saía pra lugar nenhum. E aí, era isso que eu ganhava. De segunda a sábado. Então eu ganhava R$ 35 por semana. E aí eu falei assim, vô, me desculpa, isso não vai acontecer novamente. Daí ele falou, olha, você já está trabalhando comigo há um tempo e não aprendeu ainda, parece um bibelô. Não pode se sujar, não pode nada. Ouvindo aquilo, eu não queria ser mais chamado de burro. Eu tinha que provar pra ele que eu tinha capacidade, que não era burro. Eu tinha que parar de fingir. Tinha que viver a realidade. A partir daquele dia, tudo mudou. Peguei 2 ou 3 vezes ele dizendo pros amigos e família que eu valia ouro. Lógico, ele não sabia que eu estava ouvindo. Pra mim aquilo era uma conquista. Mas isso, gente, nós trabalhamos nessa casa de agosto, acho que até janeiro de 95. Agosto de 94 até janeiro de 95. Então imagina quantas coisas que aconteceram. Isso foi bem no comecinho. Depois disso, aí eu me joguei. Sabe? Eu falei assim, já que tô aqui mesmo, então vamos lá. Aí eu comecei a me interessar pelo serviço, sabe? Tanto é que chegou um ponto que ele deixava o serviço nas minhas mãos. Vamos supor, ele saía para comprar algum material, né? Que ele tinha uma perua, uma Kombi, e eu que ficava fazendo. Então ele confiava em mim. Na hora de pintar a parede, teve uma parede do banheiro lá. Eu acho que era só um banheiro que tinha essa casa. Ele que me deixou fazer o revestimento, que era aquele azulejo antigo, menorzinho. Então ele deixou eu fazer, que daí eu já tinha aprendido. E eu fiz bonitinho, gente. Cada vez que ele me elogiava, eu falava assim, tá vendo que eu não sou burro? Pensava, né? Lógico, eu não falava isso pra ele. E aí o tempo passou, nunca mais ele brigou comigo, nunca mais ele me chamou atenção, muito pelo contrário. E aí eu acho que o grande momento foi bem no finalzinho, quando a casa já estava praticamente pronta. Praticamente, gente. A gente só estava terminando a parte de elétrica, assim, de passar fio no conduíte e finalizar. Só isso, era coisa rápida. E aí, no finalzinho, ele não precisava mais do serviço do outro Adriano, então só era ele e eu mesmo. E tinha dia que a gente ia no domingo trabalhar e eu não me importava, sabe? E aí eu lembro que ele estava conversando com um senhor, um homem, lá na lavanderia, e eu tava dentro da laje, assim, e que ele ia passar um guia para puxar o fio. E eu ouvi no conduíte ele conversando com o homem, só que ele não viu o que eu tava ouvindo, né? Que eu tava embaixo lá da telha. Aí ele falou, olha, esse meu neto, ele vale ouro, ele trabalha muito bem, que não sei o quê, que eu não largo mais. Olha só pra você ver, né? O que começou com uma picuinha da minha parte, porque eu tinha 16 anos, e aí nessa época eu já tava com 17 anos. E aí tudo mudou. Aonde ele ia eu queria estar junto, no começo eu não gostava dele, depois eu passei a gostar. Sabe, olha só pra você ver que louco, né, gente? Olha só, estávamos começando a viver bem, morando na casinha que ficava no terreno quase que no meio do mato. A porta não tinha chave, só ficava encostada. Tinha um antigo sonho de ganhar um videocassete. E um dia cheguei do serviço e minha mãe falou assim, Adriano, vai ver o que tem lá em cima da sua cama. Fui e quando olhei, não acreditei. Dei muitos beijos na minha mãe. Aí ela falou, é seu. Abracei o videocassete. Era um videocassete, gente, é sério. Quando eu morava lá em Arapiraca, eu nem sabia que existia videocassete. E eu lembro que teve uma época que eu trabalhei, não vou lembrar que ano, acho que foi em 89, 88, não vou saber agora, tá, gente? Ai, não sei, acho que foi em 89, sei lá. Nas férias do meio do ano, eu trabalhei, assim. Ia numa bomboniere, que tinha uma vizinha que trabalhava. Ela falou, me leva lá, não tô fazendo nada. E aí ela me levou, conheci os donos, né, que era a Soraya e o Fábio, nunca vou esquecer. E eles gostaram tanto de mim, só fiquei um mês lá, que era só mesmo pra passar o tempo, pra não ficar na rua, né, muitas vezes. Aí eles chamavam a gente pra poder passar o domingo na casa deles, e foi lá que eu conheci o tal do videocassete.
E eu amava filme de terror e eu achava aquilo incrível, sabe? Eu falava, nossa, como que pode você pegar uma fita, colocar dentro daquele aparelho? E aí, a partir daí, eu tinha um sonho, só que era tudo muito caro naquela época, né? 88, 89, eu acho que foi 88, 89, uma coisa assim. Então, assim, era tudo muito caro, não tinha condições, né, gente? Aí, às vezes, minha mãe falava, olha, se der a gente compra, mas nunca deu. Quando foi em 94, minha mãe já trabalhando no hotel, não tinha nem um ano que ela trabalhava no hotel, aí ela foi e conseguiu comprar um videocassete da CCE Duas Cabeças. Lembra disso, gente? Alguém teve videocassete? Deixa escrito aí. Nossa, eu tinha um xodó, era meu xodó aquilo lá, gente, sério mesmo. Aí eu já fui aquelas lojas de fita, né? De locador assim, já fiz continha, já alugava os filmes que eu gostava de ver. Era muito legal. Ai, deixa eu ver aqui, olha. Daí depois minha mãe conheceu uma pessoa, começaram a namorar, e depois de um tempo ela foi morar com ele. Eu, porém, disse que não queria ir. Minha mãe, com certeza, minha mãe falou, você quer ir? Eu falei, não. Eu não queria ir com ela, pois agora eu estava gostando do vô de verdade. O que tinha começado com uma mentira, agora era de verdade. Pois bem, ela foi e fiquei morando sozinho, pois meu tio voltou a morar com a minha avó na época. Aí eu fiquei sozinho lá na casa. Minha mãe não estava mais, meu tio também não. Foi aí que meu drama começou a acontecer. Passei o Natal e o Ano Novo com toda a família do vô. Foi o primeiro Natal e Ano Novo que passei longe dos meus pais. Foi tudo muito chique, pois a família, eu achava na época que era uma família muito rica, da parte do meu vô. Mas não era isso que eu queria. Eu não queria riqueza. Eu queria amor. Em janeiro terminamos o serviço e logo começamos a trabalhar num sítio desse mesmo tio, tá, gente? Ele tem um sítio, ainda existe esse sítio, e a gente começou a reformar lá o escritório que ele trabalhava lá. Alguns primos que eu não conhecia, que moravam no sítio, não gostavam de mim, mas fui insistente e consegui a amizade deles. Tanto é, gente, que assim, a gente trabalhava de segunda a sábado, no domingo muitas vezes a gente ia almoçar lá no sítio. Chegou um ponto, olha só pra você ver como que eu me transformei. Ele tinha as vacas lá, eu não sei como que é o nome daquele coxo, não sei onde que põe a comida da vaca. E era cevada, se eu não me engano. Eu cheguei ao ponto de ajudar todo mundo lá, gente, a colocar comida pra vaca, a ordenhar pra tentar tirar leite. Tomava leite, teve uma vez que eu tomei leite da vaca puro. Eita, nós soltou meu intestino, foi, nossa, meu Deus do céu. Foi muito legal. Eu até me divertia. Aí aqui. Meu pai, casado novamente, veio morar em Guarulhos, em 95. Quando ele ligava pra falar comigo, o meu avô e a Júlia ficavam no pé do telefone ouvindo a conversa. Isso era verdade. Minha mãe não via me visitar, não sabia nem onde era a casa dela. Eu estava me tornando uma pessoa chucra. Não conversava muito com meu pai por telefone. Eu trabalhava o dia inteiro e quando chegava em casa só chorava, pois estava me sentindo abandonado e preso ao mesmo tempo. Acordava às 5 horas da manhã, limpava o quintal do vô, tratava dos passarinhos e depois íamos trabalhar e assim era a minha vida. Nem a Regina eu podia ver, nem a Regina podia ver. Comecei a perceber que ele estava me prendendo na vida deles. Comecei a estudar próximo do sítio. Nós morávamos no centro. Chegava do serviço, tomava banho e ia para a escola a pé, mais ou menos uns 40 minutos de caminhada. Chegava tarde em casa, chorava muito. Entrei em depressão. Queria morrer. É verdade, isso daí eu já até relatei várias vezes. Tem até um vídeo que eu conto detalhadamente. É um vídeo bem antigo, acho que de 2014, que eu conto tudo o que aconteceu. Eu queria... Como que é? Não aguentava mais. Não podia ver minha mãe, senão ele ficava com raiva, o meu avô. E isso eu não queria que acontecesse, pois gostava dele. Na escola não conversava com ninguém, a não ser um rapaz que que ia na minha classe e ficava conversando comigo. Eu não tinha assunto nenhum, a não ser eu queria desaparecer da face da terra. Ele me dava muitos conselhos, mas eu não queria ouvir. Mas uma vez chamei um amigo de classe para almoçar na casinha onde eu morava. Era domingo, arrumei a casa, fiz lanches, esperei e ele não foi. Foi um motivo muito forte para que eu realmente me entregasse à depressão. Passando essa parte aqui, tá, gente? Só para resumir,
eu comecei a... Eu tinha remédios em casa e eu tava tão assim, mergulhado naquela tristeza que começou a tomar conta de mim, embora eu gostasse do vô, mas eu tava me sentindo muito sozinho, né? Eu não via minha mãe já tinha algum tempo. Eu não conseguia conversar com meu pai, eu não podia sair com ninguém, eu tinha que ficar somente naquela, imagina, 17 anos, né? Ou seja, a vida tá começando e ao mesmo tempo eu tava me prendendo ali, né? E aí eu comecei a ficar triste, eu queria acabar com tudo aquilo. Aí uma certa vez, um certo dia, eu tomei um monte de remédio, achei que ia morrer. Aí meu avô foi e falou assim que se... Ele percebeu que eu não tava legal, mas ele falou, olha, se acontecer alguma coisa com você, eu não vou ser o responsável. Naquele momento, mas isso assim, tá, gente? Eu tô resumindo. Isso demorou bastante tempo. Naquele momento eu percebi que eu acho que eu queria atingir o meu avô, de uma certa forma, eu queria atingir ele, né, tipo, pra ele ficar com a consciência pesada, se acontecesse alguma coisa comigo. Aí ele vai e me fala um negócio desse, se acontecer alguma coisa, eu não quero nem saber. Aí ele falou que ia conversar com a minha mãe e tudo. E aí ali eu percebi que eu precisava melhorar. Aí eu fui num posto de saúde aqui na cidade. Fui lá sozinho, sabe, gente? Eu queria ajuda. E aí eu conversei com uma clínica geral e ela foi praticamente uma psicóloga. Ela falou um monte comigo, falou que eu precisava buscar ajuda. E foi ali que eu comecei a me reerguer, sabe? Aí eu busquei saber onde era a casa da minha mãe. E eu não sei, tá? Eu não sei. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que meu avô conversou com a minha mãe pra ela não ficar, tipo, muito próximo de mim, pra eu poder me desgarrar dela e amadurecer, entendeu? Então ela não ia lá porque ela não queria me ver, sabe? Ela não ia pra ver se, eu acho que eu começava a andar ali com as minhas próprias pernas, sabe? Só que daí não deu muito certo. E, por fim, eu fiz de tudo pra sair da casa do meu avô e descobri onde era a casa da minha mãe, fui escondido lá. E aí depois apareceu um furúnculo. Eu não sabia o que era, pra mim era um tumor. Eu não sei se vai dar pra ver. Acho que não. Eu tenho uma marquinha aqui. Não vai dar pra ver. Aqui, ó. Nasceu um caroço, que daí foi crescendo, 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 e foi tomando conta do meu braço começou a ficar inchado, e eu trabalhando com meu avô, daí a gente já tinha terminado o serviço lá do sítio, ele estava reformando a casa, uma das casinhas lá do quintal dele, de uma inquilina, e aí como que diz? Eu falei, não, eu preciso ver o que é isso aqui. Nem isso daqui ele queria que eu fosse no médico. Aí, isso aí começou a gerar um monte de conflito. Eu fui no médico, fiz uma microcirurgia aqui no braço. E ele começou a pegar no meu pé. E eu comecei a perceber, eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Aí não é que eu comecei a pegar raiva dele não, tá? Eu não queria mais viver daquele jeito. Por exemplo, eu não podia usar o dinheiro que eu ganhava. Se eu fosse comprar alguma coisa pra eu comer, eu tinha que comprar escondido. De manhã, pra sair pra trabalhar com ele, a mulher dele dava dinheiro pra comprar, vamos supor, 3 pães. E eu, naquela época, comia 4, 5 pães. E eu não podia comprar com o meu dinheiro, tinha que ser com o dinheiro que ela dava. Eu ia lá na padaria, comprava 3 pães pra gente trabalhar o dia inteiro, eu de servente de obra. Aí ela me dava o dinheiro, um pão era meu, outro pão era do vô, e um outro ela dividia, ela com a neta dela. Entendeu? Então, assim, eu falei, não, gente, que isso? Que vida que é essa que eu tô tendo? Sabe? E aí, depois que eu saí daquela tristeza profunda mesmo, até minha mãe, comecei a tomar remédio, sabe, gente? Controlado, tarja preta. Aí minha mãe chegou lá, me deu força, daí eu quis ir embora, morar com a minha mãe. E aí chegou um dia que eu discuti com meu avô, porque eu não podia levar ninguém lá, eu também não podia sair, ou seja, eu não podia nada, sabe? Até um certo ponto, e depois também ouvi de uma vizinha lá, que eu só tava fazendo isso por causa da herança do meu avô. Eu falei, não, eu não tô aqui por causa da herança, eu tô aqui porque eu gosto dele. Aí aquilo começou a me infernizar a cabeça, sabe, gente? Sério mesmo. Eu falei, é muita coisa. Eu ainda falava assim, eu sou muito jovem pra estar passando por tudo isso. É muita responsabilidade pra uma pessoa de 17 anos. Aí por fim eu saí da casa do meu avô, saí brigado com ele, e em 95 ainda, tá? Acho que em abril, maio de 95 eu fui morar na casa da minha mãe. Mas isso daí eu já conto em outro vídeo, tá, gente? Que isso aqui eu acho que já ficou longo demais. Turma, deixa o like se gostou, compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. Lembra, tá, gente? Quando eu for voltar a falar, vai ser a partir do momento que eu fui morar na casa da minha mãe, que daí grandes coisas aconteceram. Sabe? Muitas coisas mesmo, tá?
Então deixa o like, nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor, um forte abraço bem grandão e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!